Boa tarde, estamos aqui no Aldeia Corque do Meio, onde se faz presente a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, acompanhada do secretário executivo Luiz Eloy. Esse encontro é uma pauta para tratar sobre as negociações da terra indígena Buriti. Venha comigo conferir alguns momentos. Quantos nessa luta? Será que é para nós ser ouvido? Não precisamos ouvir. De que esse momento aqui é muito simbólico para nós, que atravessamos essa luta da questão fundiária. Aqui nós temos pessoas que já foram presas, pessoas que perderam membro da família, o esposo, o pai, e temos alguns também que ficaram com a marca dentro do corpo e as sequelas da reintegração de posse que houve, né, aqui no território. E eu quero dizer o seguinte, de que, Sônia, né, desculpe, né, mas né, essa aproximação de amizade, né, dizer o seguinte, de que eu digo porque esse momento é muito simbólico para nós, porque quando nós, últimas vezes que a gente viu, né, o descer, né, do pássaro de ferro, como falam, né, no nosso território era um apavoramento total, né, porque nós sabíamos que vinha uma repressão, uma represália sobre aqueles que estavam buscando o seu direito, que somos nós. E quando chega no nosso território uma ministra indígena, um secretário terena, né, dentro do território, é muito simbólico para nós. É muito simbólico para nós de que surge uma esperança de que tem uma solução no caso territorial do nosso estado. É uma luta muito antiga. Nós sofremos. Aí está a esposa do Josiel, os filhos, a mãe, nós mulheres que estivemos presentes aqui na retomada da terra indígena Buriti. Não foi fácil, Sônia, não foi fácil. E a esperança nossa hoje, com a chegada de vocês, do Ministério dos Povos Indígenas, é muito grande para o nosso povo. A esperança é muito grande que vai se resolver. Vocês que estão com uma pasta muito grande, estão com a caneta na mão. Ajuda, Sônia. Ajuda, Luiz Eloy. Ajuda quem está lá em cima. Nos ajude. Sônia, sangue do nosso sangue. Luiz Eloy, daqui do Mato Grosso do Sul, saiu de dentro do Conselho Terena. Nosso povo está aí, nossos anciões, nossos bebês estão aí, eu costumo dizer, no forno. Bem-vindo mais nossas futuras gerações, né? Façam de tudo para poder resolver a questão fundiária nossa. A todo momento, quando a gente avança numa demarcação, avança numa desintrusão, nós temos lá as forças anti-indígenas também atuando contra o Ministério dos Povos Indígenas. Então é muito importante vocês, lideranças, caciques, entenderem que da mesma forma que nós temos o Ministério
dos povos indígenas, ali lutando para fazer as entregas necessárias, nós temos também uma bancada do Congresso Nacional que é basicamente anti-indígena, tentando enfraquecer, tentando derrubar. Todas as vezes que a gente anuncia alguma coisa, eles convocam a ministra Sônia para prestar esclarecimento. Eles já propuseram até um impeachment da ministra. Então, em Brasília, cada passo tem que ser calculado. Mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar as questões que são necessárias para fazer o enfrentamento. E nós queremos retomar, caciques, aqui a questão da terra indígena Buriti. Nós fizemos uma análise lá no Ministério dos Povos Indígenas, e existe, vocês sabem disso, o direito originário dos povos indígenas reconhecido na Constituição. Esse direito ninguém vai tirar, o próprio Supremo já reafirmou, que esse direito é originário, que o marco temporal não tem validade, embora o Congresso temou e aprovou aí uma lei contra nós, a gente continua lutando para derrubar essa lei. A PIB entrou com uma ação importante lá no Supremo, mas nós fizemos uma análise de que se a gente seguir só nesse rito tradicional da demarcação, nós vamos levar mais de 100 anos para demarcar todas as terras indígenas no Brasil. Aí eu queria muito, hoje aqui, fazer um diálogo com vocês, Não vim aqui para fazer discurso, porque a gente está no momento de se entender e a gente trabalhar junto. A professora Ana Sueli falou aqui, se a gente não trabalhar junto, a gente corre o risco de perder essa gestão, perder as próximas eleições e a gente voltar para a situação que a gente viveu recentemente, nos últimos 6 anos, antes da eleição do presidente Lula. Todo mundo lembra o que a gente passou na gestão do governo Bolsonaro. Ou a gente não lembra mais disso? Você não lembra o que a gente passou nessa gestão do governo Bolsonaro, com o golpe de Temer? O quanto que não só foi impedido a demarcação de terra, quanto houve uma articulação para acabar com o direito, à demarcação das terras indígenas. Isso é real, isso aconteceu, porque o Congresso nunca aceitou a demarcação das terras indígenas, e aí, no governo Bolsonaro, o Poder Executivo se juntou ao Congresso Nacional e declarou ali que naquele governo nenhum território indígena seria demarcado. E ele mentiu? Ele não mentiu. Nenhum território indígena foi demarcado no governo Bolsonaro. E foi uma política desse governo, foi uma decisão política não demarcar a terra indígena. Então, com essa deliberação do governo, houve todos os ataques, a nossa oposição se organizou, se preparou, se armou, porque também liberou porte de arma para o campo, e todo mundo se armou, se preparou muito para fazer um ataque ainda muito maior. E quando a gente chega com o Ministério, quando a gente chega com a FUNAI, com a condução feita por indígenas, é lógico que eles vêm para cima com muito mais força. Então a gente se articula para chegar, mas nossos inimigos também se prepararam para continuar enfrentando nós. E enfrentar ainda com muito mais força. Então a gente precisa avaliar esse momento, O momento que a gente está. A importância da ocupação desses cargos estratégicos por indígenas. Um lugar que a gente nunca teve na história. Nunca tivemos. Então agora a gente tem um ministério, a gente tem uma FUNAI com uma presidência indígena, a gente tem uma Secretaria Especial de Saúde Indígena com indígena, os DICEIs, as CRs. Mas o que eu vejo, honestamente falando aqui para vocês, é que não há uma compreensão ainda do próprio movimento indígena, e aí eu digo movimento de base nos estados regionais, de atuar junto com a gente no sentido de fortalecer a política indigenista para a gente cobrar e pressionar junto. E aí, se você não reconhece o que a gente está fazendo e só diz está ruim, não está sendo feito nada, aí sim, corre o risco de 2026 de perder toda essa conquista que a gente conseguiu agora. É um risco que a gente corre. Se a gente não, nós mesmos
não consegui dizer, no governo Lula, em um ano, demarcou até 10 terras indígenas. Vocês sabiam que foram 10 terras indígenas no Brasil demarcadas em um ano? Foram 10 anos, olha só, para demarcar 11 terras indígenas. 10 anos para demarcar 11 terras indígenas. Em um ano, nós demarcamos 10. Discutindo conjuntamente com essa decisão conjunta, a gente quer agilizar para finalizar o processo demarcatório. Isso não quer dizer que nós estamos negociando direito. Pelo contrário, nós queremos agilizar o cumprimento do direito. Lá no Ceará, tinha 4 áreas que já tinham a portaria declaratória do Ministério da Justiça, estava paralisado por falta de orçamento da FUNAI durante esses últimos anos. Não tinha, né, um orçamento garantido para fazer a demarcação física, que é essa responsabilidade da FUNAI também. Então a gente foi lá, conversou com o governo do estado e ele assumiu toda a responsabilidade, bancando com recursos do estado, para proceder à demarcação física. E fez já, terminou as 4 áreas para fazer a demarcação física. Agora devolve para a FUNAI passa para o Ministério dos Povos Indígenas e a gente procede com o encaminhamento para a Casa Civil, que segue para o presidente para fazer a homologação. Então não é simplesmente dizer assina, presidente. Para chegar na mesa dele tem todo um caminho que precisa ser cumprido, todas as etapas para que ele possa assinar. Então esse processo não foi criado por nós, né? A gente chegou, esse processo já existia, tá aí, que é o que rege esse decreto 1775 de 96, que a gente defende. E continuamos defendendo até hoje, para a gente não perder o direito territorial. Mas aquilo que pode fazer por fora do decreto, nós consideramos que é importante fazer, para a gente agilizar e fazer uma maior entrega desses territórios. Então isso às vezes sai para fora, né? Como que o Ministério está negociando direito, está vendendo direito. E aí as pessoas reproduzem isso sem ao menos entender, sem ao menos procurar, buscar compreender o que é que a gente está utilizando de estratégia para a gente destravar esses processos demarcatórios. Então, Yanderu Maracatu foi isso, né? Olha quantos anos estava ali. Quantas pessoas morreram ali nessa luta pela regularização. E lá foi uma área homologada, mas houve uma judicialização que paralisou o processo. Então está judicializado, não era mais o presidente Lula que tinha que fazer, porque já tinha passado dessa etapa, né? Ele já tinha assinado lá antes, no outro governo dele. Então a gente foi buscar uma solução junto ao Supremo Tribunal Federal, já que estava judicializado. E a gente enfrentou ali, a gente assumiu e conseguimos estabelecer ali um acordo, junto com os indígenas, junto com os particulares que ocupavam a área, o Supremo e o governo federal. Então ali a gente estabeleceu um acordo de consenso para a gente devolver aquela área para o povo Guarani e Kaiowá. E assim foi feito, né? E a gente dividiu também ali a responsabilidade do pagamento da União e do governo do estado. E ambos assumiram ali a sua parte, né? Para a gente poder fazer esse pagamento, para eles poderem sair de lá e assim deixar livre o território. Isso é uma conquista, né? Você entregar esse território para os indígenas, porque no fim das contas, o que importa é esse resultado, dos parentes terem ali a sua terra de volta e poder restabelecer a sua dignidade, reconstruir a sua vida no seu território. Então a gente tem buscado esse diálogo também com esses parentes e a gente pede muito essa compreensão e ajuda de vocês para ajudar a gente também a seguir com essa articulação. Não adianta só a gente dizer não concorda, sou contra e não apresentar uma proposta. E nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós temos que apresentar proposta. Nós temos que apresentar uma estratégia. E o nosso compromisso, enquanto Ministério, continua sendo avançar com esse processo da regularização fundiária em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A gente sabe que essa continua sendo a demanda prioritária de todos os povos indígenas. Agora é abraçar e dizer
para a senhora ministra, dizer para você, doutor Luiz Eloy, estamos aqui, dizer que nós vamos abraçar a proposta e pode contar com a terra Buriti, Mato Grosso do Sul, nós, autoridades como os caciques, o caminho é essa, vamos abraçar. Se errar, erra todo mundo. Se acertar, acerta todo mundo. É glória a Deus. Então estamos contentes. O caminho parece que abriu-se uma luz. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Que nesse momento a ministra falou que cada cacique queria deixar a sua homenagem de gratidão. O caminho é essa. O importante é pagar, é para nós viver bem. Neste momento agora, eu queria, não tem papel para assinar, né? Então eu gostaria que 2 representantes de cacique mais o Valsério viessem aqui, desse a mão aqui, né, nessa pactuação, né, de... No ato simbólico, os caciques dando as mãos para a ministra Sônia Guajajara. Todos os caciques podem fazer essa pactuação aí, né? Através da intenção do Ministério dos Povos Indígenas para trazer a solução. Agradecemos ao cacique da aldeinha Anastácio, né? A doutora Requeré, que está aí, a futura doutora também, tá? E as demais lideranças. Vamos lá, os caciques, juntamente com o Ministério, fazendo essa pactuação, né, de encaminhamento do território indígena Buriti. É isso. Uma salva de palmas. Tá? Em homenagem àqueles que tombaram, em homenagem àqueles que ficaram com sequela.